Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo de domingo. Bom dia para você que está nos assistindo agora às 8 horas da manhã. Boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo em qualquer outro dia, em qualquer outro horário. Nesse estudo de domingo, vamos fazer um estudo sobre o conhecimento de si mesmo. E vamos, antes disso, pedir a Deus que nos abençoe, abençoe a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, nos abençoe nesse momento que paramos aqui para fazer essa reflexão. Que Deus nos abençoe a todos e principalmente aqueles que nessa hora se voltam, né, na expectativa, usando a sua fé como recurso para a sua iluminação. Muito bem, vamos então começar essa reflexão sobre o Conhece-te a ti mesmo e eu vou compartilhar com vocês, primeiro, uma questão mais conhecida sobre ah, essa discussão do conhecimento de si, aqui está aqui no Livro dos Espíritos, e uma outra questão um pouco menos conhecida, que eu acho que vai trazer uma boa reflexão, e vou deixar essa mais desconhecida para o final, ok? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Está aqui a questão do Livro dos Espíritos, e a gente está exatamente aqui no capítulo 12 da perfeição moral, no item conhecimento de si mesmo. Muito bem, nesse item da perfeição moral, que fala sobre o conhecimento de si mesmo, a gente tem essa pergunta que tem um foco, a questão 919, um foco muito particular, né? A pergunta 919 é qual é o meio mais prático, o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir ao mal. Então, como é que nós podemos nos melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal que ainda moram em nós? Um sábio disse: conhece-te a ti mesmo. E, e na sequência, na questão 919A, então, o conhecimento de si é o meio mais eficaz de nós nos melhorarmos nessa vida e resistirmos ao arrastamento do mal. Mas como nós vamos fazer isso? É a pergunta 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como nós vamos conseguir nos conhecer a nós próprios, né? Então, quem vai trazer a resposta é Santo Agostinho. Agora, eu quero chamar a atenção de alguns detalhes dessa resposta que Santo Agostinho dá. Vamos ver o que ele diz. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que eu tinha feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Então, vamos começar aqui. Quando Santo Agostinho diz do conhecimento de si mesmo, ele vai chamar atenção para a nossa vida de relação. Então, eu vou me conhecer na medida em que eu me relaciono com o outro e o contato com o outro, com as dificuldades que aquelas outras pessoas trazem para mim, né? Vai despertar em mim um conjunto de sentimentos, de reações que eu preciso examinar. Então, veja, essas reações, esses sentimentos, eles só aparecem, né, quando nós estamos no contato com o outro. É na relação que nós vamos descobrindo quem nós somos. Porque nós vamos percebendo que, dada aquela circunstância, dada aquela forma como a pessoa lidou conosco,
nós temos uma reação ou nos sentimos de uma forma ou de outra. Ou diante de uma circunstância qualquer, nós já nos sentimos, né, despertada a compaixão em nós ou a piedade em nós, e nós então podemos perceber essas características como parte do nosso comportamento, né? Então, Santo Agostinho vai chamar nossa atenção ressaltando, em primeiro lugar, o conhecimento de si através da relação. Então, na medida em que eu me relaciono, eu percebo, né? Eu tenho reações e eu preciso pensar essas reações. Eu preciso fazer um juízo sobre essas reações ou aquilo que isso me motiva. Eu sempre gosto de dar o exemplo de, bom, eu vivi a minha vida, grande parte da minha vida solteiro, né? Claro, com alguns relacionamentos afetivos, mas solteiro. Depois que eu me casei, né? Passei 8 anos casado e depois de 8 anos tive a minha filha. O ter a minha filha fez com que eu tivesse experiências que eu não tinha tido ao longo dos sei lá quantos anos eu tinha quando ela nasceu, os 40 anos que eu tinha quando ela nasceu, né? Não tinha tido. Ela me trouxe novas experiências e eu me via, né, com reações que eu não conhecia. Então, é isso que Santo Agostinho está dizendo para nós. Ao longo da nossa vida, nós temos que nos interrogar a nossa consciência, passando em revista o que nós fizemos, perguntando para nós mesmos se a gente não faltou com dever a ninguém, se ninguém teve motivo para se queixar de nós, né? E foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma, diz Santo Agostinho. Então, aqui tem um primeiro ponto importante. A gente vai se descobrir na vida de relação. A gente vai se transformar na vida de relação, né? E é através dos sentimentos que a vida de relação provocam em nós que nós vamos... esse é o material que vai ser objeto da nossa atenção, do nosso conhecimento de si. É isso que Santo Agostinho está chamando sobre o conhecimento de si. Certo? Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Então, ele está aqui, né, dentro dessa perspectiva, dizendo que essa análise pode ser feita diariamente, né? E que, ao fazer essa análise, que pode ser diária, mas pode ser com a periodicidade que a gente quiser, ou em situações que a gente se sente que precisa, né, mais diretamente pensar sobre o nosso comportamento, ele vai dizer, então, rogue a Deus e a seu anjo da guarda que o esclareça, né? Peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda durante esse momento de reflexão para que a gente possa ter a nossa consciência esclarecida, não se deixar levar pelas nossas paixões, não criar desculpas, né, em cima do mal feito que às vezes a gente cometeu, né? Então, rogue a Deus, porque se a gente rogar a Deus com fé,
né? E pedir que o nosso anjo da guarda nos ajude nessa reflexão, isso vai acontecer. Então, continua Santo Agostinho. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivos agistes em dada circunstância. Ele está dando aqui para a gente, né? Então, preste atenção, se interroga, né? Sobre o que eu fiz, qual foi o objetivo por que eu agi dessa maneira. Se eu fiz alguma coisa censurável dentro daquilo que nós já sabemos ser o bem ou o mal, né? Se feita por outrem. Se feita por outrem é assim. Se eu visse a outra pessoa fazendo, se eu ia censurar aquilo que eu estou fazendo sendo feito por outro, né? Então, a gente sempre se desculpa de dar, não, né, uma mentira, mas isso não teve muito problema, não sei o quê. Mas se é o outro que faz, a gente censura. Então, já é um sinal que a gente não deve fazer, né? Se praticaste alguma ação que não ousarias confessar, olha aí, né? Então, ele está pontuando aqui que elementos nós temos que observar, né, na nossa vida de relação para conhecer a nós mesmos. Perguntar ainda isso. Se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, né? Será que eu estaria com a minha consciência tranquila? Se estaria se eu teria certeza que eu agi com pureza de alma em todas as circunstâncias, ou pelo menos naquelas últimas circunstâncias, né? Ou naquele momento que eu estou ali fazendo aquela reflexão, né? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. E exatamente esse aqui é o ponto da próxima pergunta. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão o mal que precisa ser curado, né? Então, ou a gente vai ficar tranquilo, ou existe, como diz aqui Santo Agostinho, o mal a ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso espiritual, individual. Veja, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Então, como é que a gente vai conseguir progredir? Nós precisamos ter uma ação reflexiva na nossa vida sobre aquilo que nós fazemos, sobre as consequências daquilo que nós fazemos, sobre a pureza de sentimento que nos anima nas situações quando fazemos uma coisa ou outra. De modo que a gente deve, em todas as circunstâncias, não temer o olhar de ninguém, não praticar nada que nós não ousaríamos confessar, não fazer nada que a gente censura nos outros, né? E para nos ajudar nessas reflexões, tendo sempre buscando sempre a Deus e ao anjo da guarda como auxiliares, né? Como aqueles que podem nos trazer uma luz sobre a nossa reflexão. Muito bem, vamos continuar aqui a resposta de Santo Agostinho. Mas direis, como pode alguém julgar a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? Isso é tão comum entre nós, né? Quando a gente estava falando que a gente faz uma coisa que a gente censura no outro, mas quando a gente faz, a gente logo encontra uma desculpa por ter feito um atenuante que a gente não consegue reconhecer no outro para aquilo que fizemos, e assim a gente vai se iludindo sobre a nossa própria situação. Então, Santo Agostinho vai dizer: o avarento se considera simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso acredita apenas ter dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar.
Então, toda vez que a gente começar a colocar muitas desculpas naquilo que a gente faz, vamos recorrer a isso que Santo Agostinho está dizendo para nós, que é um meio de controle para nós burlarmos essa forma de proceder nossa, que é sempre colocar desculpa naquilo que nós estamos fazendo, sempre atenuar aquilo que nós estamos fazendo. Então, diz Santo Agostinho: quando tiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, perguntais como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa, né? Então, esse é o primeiro ponto que ele está nos chamando a atenção. Como a gente acharia, né? Como a gente julgaria aquela ação se outra pessoa fizesse. Se a censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima caso fosseis o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Então, se a gente censura no outro, a gente deve censurar em nós mesmos, né? Se não está certo, se a gente acha que isso não está de acordo com a lei de Deus, para lá, nós então também não estamos de acordo com a lei de Deus, não é isso? Esse é o primeiro ponto. Procurai também saber o que pensam os outros, e não desprezeis a opinião dos inimigos. Então, a gente pode contar a nossa história para outra pessoa, dizendo que uma terceira pessoa, dizendo assim: fulano, você não sabe o que aconteceu. O colega meu da universidade me contou que a esposa dele, e aí a gente conta a nossa história colocando outros personagens, para ver o que aquela pessoa vai dizer sobre aquilo que nós fizemos, né? E aí a gente vai ter um parâmetro, principalmente se for uma pessoa a quem a gente confia, né? Um parâmetro sobre a nossa ação. Assim nós estamos nos conhecendo. É isso que Santo Agostinho está nos falando. Assim nós estamos nos conhecendo. O conhecimento de nós é a reflexão sobre nós, mas também isso pode ser secundado por como os outros observam as nossas ações. É claro que a forma como os outros observam não é o critério, né? Porque o critério é a lei de Deus. Então, a gente sempre deve pensar e escutar também o que os outros estão falando, pensando, refletindo sobre os parâmetros que a lei de Deus traz para nós. Então, vamos voltar aqui. Procurai também saber o que pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, já que esses não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como espelho, a fim de que sejais advertido com mais franqueza do que faria o amigo. Então, olha só, Deus muitas vezes o coloca do nosso lado como espelho. Então vem aquela pessoa e fala aquela verdade dura para a gente, que a gente às vezes até fica magoado, né? Poxa, mas por que ele falou dessa maneira, né? Ao invés de pensar, poxa, olha o que eu estou despertando, o que eu estou fazendo, porque de fato a pessoa está falando desse jeito, né? Eu devo ter feito realmente alguma coisa que eu não estou conseguindo ter dimensão daquilo que eu fiz. Aquele, pois, que tem o sério desejo de melhorar-se, perscrute a sua consciência a fim de fazer extirpar de si as más tendências, como arranca a erva daninha do seu jardim. Faça o balanço da sua jornada moral, avaliando, a exemplo do comerciante, seus lucros e perdas, e eu vos garanto que o lucro sobrepujará os prejuízos. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e guardar sem temor o despertar de outro na outra vida. Formulai, portanto, a vós mesmos perguntas claras e precisas e não tem mais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com vícios a juntar haveres
que vos garantam repouso na velhice? Esse repouso não é objeto de todos os vossos desejos, que vos o fim que vos faz suportar fadigas e privações passageiras? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias perturbado pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá a pena fazer alguns esforços? E aí ele termina aqui falando sobre a questão da certeza da vida futura que o Livro dos Espíritos traz para nós. O importante aqui é nós percebermos esse encaminhamento que Santo Agostinho dá para nós. A partir da nossa vida de relação, nós vamos observar os nossos sentimentos, as nossas reações, aquilo que a vida, né, e o contato com os outros provoca em nós, de modo a que a gente possa nos conhecer, observar. Se a gente não fizer se não tiver esse olhar cuidadoso, atento, perscrutador, né, quer dizer, de olhar assim a fundo, né, a partir dessas relações, nós não conseguiremos perceber a nós mesmos, não é? Então, e ele vai dizer aqui, né, aquilo que a gente diz, né, o objetivo é que nós agimos, se nós censuramos em outro, enfim, ele traz aqui como nós já chamamos a atenção. Muito bem, esse ponto que a gente está analisando, ele vai falar para a gente sobre o conhecimento de si através através da relação com o outro. Mas eu queria chamar a atenção agora para uma outra questão do Livro dos Espíritos que vai trazer um outro ponto importante para nós. Vamos acompanhar a questão 632 e a questão 633, que está no capítulo 1 da terceira parte da Lei Divina e Natural, no item o bem e o mal. Então, aqui, Kardec vai perguntar sobre o bem, né? Por estar sujeito ao erro, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal? Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer, né? A gente quer fazer o bem e aí a gente acaba nem sempre conseguindo fazer o bem, né? E a resposta dos espíritos é: vede o que gostarias que vos fizessem ou não fizessem. Tudo se resume a isso, não vos enganareis. Então, mais uma vez aqui, os espíritos estão nos chamando a usarmos a nossa inteligência, usarmos a nossa maturidade, né, espiritual, para que a gente perceba, né, o que nós estamos fazendo. Será que isso que eu faço com o outro é aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim, né? Principalmente no conflito dos direitos, né? Duas pessoas têm direitos que são conflitantes. Eu quero que o outro respeite o meu direito, então eu tenho que respeitar o direito dela, mesmo que seja conflitante com o meu. Embora possa ser difícil isso, essa é a ideia da moral do Cristo. Eu respeito aquilo que eu quero que seja respeitado em mim, certo? Respeito no outro aquilo que eu quero que seja respeitado em mim. Faço para o outro aquilo que eu gostaria, trato o outro como eu gostaria de ser tratado, mesmo que ele não me trate dessa maneira, né? Muito bem. Essa resposta, ela complementa a questão 919. Por quê? Porque aqui Kardec vai chamar isso como regra de reciprocidade e solidariedade, né? Que é você fazer para o outro está fazendo para você, então tem uma certa solidariedade, tem uma certa reciprocidade nesse tipo de ação. Pois bem,
Mas esse bem que está sendo dito aqui é o bem na relação, é o bem com o outro, é o bem para o outro, né? Eu vou fazer um bem que vai atingir o outro, para que o outro não tenha do que reclamar, para que eu não tenha que me envergonhar do que eu fiz, né? Como a gente viu na questão da resposta de Santo Agostinho. A questão 633, entretanto, vai trazer um outro aspecto. Ela vai dizer assim: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou da solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Então veja, o amor ao próximo como a si mesmo, fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, é uma lei de amor relacional para as relações. Mas a pergunta 633 é: como é que eu consigo saber que eu estou fazendo o bem para mim mesmo e não na relação? A resposta de Santo Agostinho é uma resposta relacional, não é essa resposta que é o bem para si mesmo. E a resposta dos espíritos é uma resposta surpreendente, porque os espíritos vão dizer: quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, Deus vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Então, ele está dizendo que para nós, o bem é nós darmos conta daquilo que é necessário para nós. Toda vez que nós ultrapassamos essa fronteira do que é necessário para nós próprios, como o exemplo da comida que ele acabou de dar, nós somos punidos. A lei natural continua, traça para o homem o limite das necessidades. Quando ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Então, veja que, além de nós fazermos uma reflexão, o conhecimento de si mesmo, e aí é que está o ponto que a gente está tratando, o conhecimento de si mesmo, além de ser um conhecimento da relação com o outro, seja esse outro qual for, né? É também um conhecimento sobre o limite das nossas necessidades. Quando nós ultrapassamos essas necessidades, nós somos punidos. Aí a pergunta: mas quais são as minhas necessidades? Qual o limite das minhas necessidades? Como é que eu posso saber isso? Aqui, a resposta dos espíritos para isso é: se o homem sempre escutasse essa voz que ele diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Que voz é essa que diz basta? Essa é a voz da consciência, não é? Então, a gente tem na nossa própria consciência um, um indicador, né? E quantas vezes nós somos advertidos ou com um sentimento que nos toma, né? Ou com uma voz mesmo, né? Como se falasse na nossa cabeça dizendo: não vai mais, né? E a gente vai e faz. Não estamos nos relacionando às ações com o outro, estamos falando em relação a nós mesmos, em relação ao trabalho, em relação a forma como lidamos com o nosso corpo, com a alimentação, com aquilo que fazemos na nossa vida, o quanto trabalhamos, o quanto nos divertimos, o quanto descansamos, o quanto, né, nós nos sentimos bem conosco mesmo, com aquilo que nós somos. Então, parte do conhecimento de si é para a relação, e parte do conhecimento de si é para nós mesmos, para nós identificarmos, né? Qual é o limite das nossas necessidades. É possível que cada um tenha limites e necessidades diferentes, e cada um precisa, então, conseguir identificar em si qual é esse limite, né, que Deus traça, ou que nós mesmos traçamos para nós, e que
indo para mais ou indo para menos demais, a gente acaba sofrendo por causa disso. Então, eu quis trazer essa reflexão do conhecimento de si, porque muito se fala disso, e muito se fala de se voltar para dentro e perceber e calar-se, né? O fazer silêncio interior pode nos ajudar a nossa mente, em algum momento, né? É, 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 que esse silêncio nos ajude, em algum momento, a ativar a nossa consciência para que a gente, consciente do que está fazendo, percebendo o que está fazendo, percebendo, né? Tendo tempo para perceber e refletir sobre as nossas ações, né? E aí nossa ação com o outro e a nossa ação conosco mesmo, sobre os limites das nossas necessidades para conosco, a gente consiga, né, ter essa consciência, porque a gente precisa, como diz Santo Agostinho, se a gente chegar à conclusão de que aquilo que a gente fez não foi o melhor, não basta simplesmente saber, é preciso ir lá e fazer diferente daquilo do que a gente fez, né? É o reconcilia-te depressa com o adversário. Vai e reconcilia-te. Vai e refaz o caminho. Faz de novo, melhora, muda o seu sentimento, né? É um processo de educação em que a gente está, né, em meio a ele, e é preciso que a gente encontre tempo, momentos que a gente tenha para olhar para nós mesmos nesse sentido, no sentido de dizer, mas por que eu fiz isso? Né? Se fosse o outro que fizesse, né? O que as pessoas diriam se soubesse, né, aquilo que eu fiz e não quero que ninguém saiba? Se é assim, é melhor a gente pensar no que estamos fazendo e buscarmos mudar o nosso caminho. Essa questão que Santo Agostinho nos traz, assim como a questão 633, elas são muito importantes porque elas trazem para a gente a perspectiva de que essa forma reflexiva de agir no mundo é aquela que vai proporcionar que a gente se melhore através das experiências desta própria encarnação. A gente não precisa terminar essa encarnação para fazer uma avaliação no mundo espiritual e depois reencarnar. A gente pode começar essa avaliação agora mesmo e buscar a renovação dos nossos sentimentos e buscar a modificação daquilo que nós fizemos agora mesmo nessa encarnação. Então, o conhecimento de si mesmo, como o Santo Agostinho vai dizer para nós, é a chave do nosso progresso espiritual. Não precisamos esperar desencarnar para fazer uma avaliação da nossa encarnação. Muito bem, vamos terminar por aqui, esperando ter contribuído aí com mais esse estudo, né? E desejo a todos boas reflexões, que essas reflexões aqui trazidas por Santo Agostinho e na questão 633, tão pouco comentada nos centros espíritas, possa nos ajudar a conseguir identificar de fato, né, aquilo que precisamos melhorar em nós mesmos. Grande abraço, fica com Deus e até.